Boa tarde a todos. Às 14 horas e 5 minutos, declaro aberta a 90ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, quinta-feira, 5 de dezembro do ano 2019. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Tem sim, senhor presidente. Por favor. Ofício 2846/2019 do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, subscrito pelo desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, presidente do TRE. Assunto: voto de congratulações. Senhor desembargador, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o TRE da Paraíba, em sessão realizada no dia 11 de novembro, aprovou a unanimidade voto de congratulações em razão da excelência, ressaltando o trabalho que foi executado com a realização do 77º COPTREL, sobretudo pela organização, cordialidade, recepção e pelo trato recebidos no Rio Grande do Norte. O referido voto foi proposto por esta presidência, acompanhado pelo desembargador José Ricardo Porto e juízes Antônio Carneiro, Michelino de Oliveira, Arthur Monteiro, Rogério Roberto Abreu e Alfredo Gomes Neto, e oportunamente endossado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral na pessoa do Dr. Marcos Alexandre Bezerra Vanderlei de Queiroga. Tem também o ofício número 749/2019 da OAB do Rio Grande do Norte, subscrito pelo senhor presidente Aldo de Medeiros Lima Filho. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o com respeito e a elevada consideração que lhes são devidos, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, vem agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pelos votos de congratulações em razão do 87º aniversário da OAB-RN, derivados da aprovação, em sessão plenária, no dia 22 de outubro de 2019, da proposta da juíza Adriana Cavalcante Magalhães, com a associação da Procuradoria Regional. Os votos foram lidos na sessão do Conselho Seccional, restando felicitados os conselheiros e funcionários dessa casa. Sem mais para o momento, apresentamos votos de consideração e apreço. Obrigado, doutor Marco Maia. Comunicação, indicações e propostas. Eu dou as boas-vindas à desembargadora Zeneide, desembargadora Judite, mais uma vez aqui conosco. Obrigado pela presença, desembargadora Judite. Proponho uma moção de congratulações em razão da nomeação como juiz titular da Corte, Dr. Fernando Jales. Não sei se já foi proposto aqui, eu acredito que não. É a primeira sessão depois da nomeação. Então, parabéns, Dr. Fernando Jales. As boas-vindas a Dr. José Dantas de Paiva, né, que depois de um longo período aí de descanso, de férias, retorna aqui ao convívio conosco. Então, seja bem-vindo. E submeto à Corte a proposição feita, todos de acordo. Aprovada. E eu passo a palavra à desembargadora Judite. Comunicação, indicações e propostas. Muito agradecer os votos de boas-vindas e me acostar aos parabéns ao Dr. Fernando. Dr. Carlos Wagner. Senhor presidente, também gostaria de saudá-lo na condição de presidente pelo retorno a esta corte. Também me associar às saudações à desembargadora Judite. Também, da mesma forma, ao nosso querido José Dantas de Paiva, que está retornando aí da Terra Santa, certamente muito energizado de coisas boas, de um espírito leve aqui para enfrentar os grandes desafios da Justiça Eleitoral. Também gostaria de me associar às congratulações a doutor Fernando Jales, que foi recentemente nomeado. Já tive a oportunidade de parabenizá-lo. No próprio dia em que saiu a nomeação, foi publicizada a nomeação, que coincidiu com o aniversário da doutora Adriana Magalhães, aqui também eu presto as minhas saudações ao retorno a esta corte, também
aproveitando para felicitá-la pessoalmente pelo seu natalício, que foi muito bem, pelo que eu percebi, aproveitado em terras parisienses, né? Então, é uma coisa que só pessoas de altíssimo nível a seu aniversário em momentos tão sublimes. É isso, senhor presidente. Esse hábito de não anotar e me passa aqui despercebido algumas comunicações e proposições importantes de maior importância. Eu ia, mais uma vez, esquecendo, deixar de agradecer, de fazer o registro aqui, nesse intervalo de 10 dias em que estive afastado. A presidência esteve a cargo aí do nosso decano, em face da ausência do titular, né, Dr. José Dantas, do vice-decano aqui na Corte, que exerceu não poderia ser diferente, de forma exemplar. Então, muito obrigado, doutor Ricardo. E aí eu proponho aqui também uma moção aí de congratulações, para que fique registrado, de agradecimento aí pelo exercício que esteve aí à frente nesses 10 dias. Então, todo de acordo? De acordo. Aprovado. E eu trago aqui uma proposição, já tive a oportunidade de fazer em uma única vez, trago agora na segunda. Um eleitor na cidade de Porto Alegre, eleitor ativo, estou aqui com a ficha, que agora no dia 3 de dezembro completou 99 anos de idade. Então é um exemplo, né, que a gente tem procurado fazer aqui o registro, e aí eu faço essa proposição de uma moção de congratulações, de parabéns, para que seja até ele levado essa comunicação de que um exemplo, né, do exercício da cidadania, já que o voto para ele é facultativo. Então, todos de acordo? De acordo. Então, aprovado, e aí que se faça a comunicação. E agora eu devolvo a palavra aí ao doutor José Dantas de Paiva, comunicação, indicações e propostas. Senhor presidente, aqui eu quero agradecer os votos de boas-vindas e me associar também aos votos que foram dados à desembargadora Judite. Judite agora. Mas já estou muito acostumado a ser chamado de Zeneide, me preocupa. E também Eu a também já nomeação de cometi Fernando essa Jales. Não, sem problema. E também Fernando Jales, a nomeação para o cargo como juiz titular. E dizer, aproveitar a oportunidade, que a viagem, as férias serão sempre salutares. Eu acredito que todo trabalhador deve exercê-la, né, em tempo apropriado. É bom para se renovar, para se reinventar, né? E depois de ir para uma terra considerada santa, e que você, depois de estar lá, você percebe que de fato a terra é santa, há um clima diferente, e andar pelas mesmas terras que Jesus andou, Nossa Senhora, os apóstolos, para quem é cristão, isso é importante, fortalece a fé e nos ajuda a continuar, né? Algumas pessoas me perguntam, e aí? Eu digo, olha, se eu não tivesse tantos compromissos lá, eu ficaria lá e não voltaria mais. Mas, na verdade, na hora que você fortalece a fé, você tem que voltar, né, para testemunhar e aqui permanecer. E dizer que quem puder ir, pelo menos uma vez na vida, eu acho que é uma das viagens que devem fazer parte de todo cristão, né? Porque Jerusalém, de fato, é uma terra santa. Por isso que eu agradeço e sugiro que todos façam o mesmo quando puder e na data oportuna. E eu agradeço mais uma vez os votos de boa-vinda, senhor presidente. Obrigado, doutor Zé Dantas. Doutor Ricardo, de novo. Também, senhor presidente. Saudar a desembargadora Judite pelo seu retorno a esta casa. Saudar o colega doutor Zé Dantas, que já é uma figura por si só santificada, e ainda a Terra Santa certamente levou a uma posição exponencial essa sua capacidade de levar as coisas da rotina com serenidade, com paz, com tranquilidade, com essa sua capacidade de diálogo. Então, é um prazer renovado tê-lo conosco. Também fazer das palavras do presidente as minhas em relação às congratulações merecidas ao doutor Fernando Jales. Eu já havia também
pessoalmente cumprimentado, parabenizado pela sua nomeação. Ele certamente irá, como já está fazendo, compor essa corte Obrigado. com seu brilhantismo pessoal, com sua capacidade de argumentação, com sua capacidade técnica. Isso é bastante importante para esse tribunal. E, por último, dizer a Vossa Excelência que foi, de minha parte, uma satisfação poder contribuir com a sua administração, ainda que de forma modestíssima, tanto mais porque, na condição de vice-decano, foi essa denominação dada por Vossa Excelência, eu tive que me esmerar aí para não fazer feio, se comparado à atuação que certamente seria com muita competência do Dr. Zé Dantas. Era isso, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Doutora Adriana Magalhães. Vossa Excelência. Apenas me acostar, senhor presidente, às proposições que já foram feitas, no sentido de dar boas-vindas à desembargadora Judite, parabenizar mais uma vez a doutor Fernando pela nomeação. Eu tive a oportunidade de falar com ele nas primeiras horas da manhã, assim que soube de sua nomeação, durante a minha viagem. Fiz questão de ligar para ele. E também parabenizar o doutor Ricardo e agradecer nominalmente ao doutor Carlos Wagner os votos que me foram destinados e dizer que, para mim, é uma alegria retornar depois desse breve espaço de tempo de descanso. Obrigado, doutora Adriana. Doutor Fernando Jales, que já agendou para o dia 19 de dezembro, não é isso? 19 de dezembro, exato. Então, vamos aí a tempo comunicar. Virgínia, que está aí na plateia, fazer as comunicações da posse do doutor Fernando dia 19 de dezembro. Definir o horário pela manhã, né? Não, tem que ser em sessão. Né? Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência pela moção aí de congratulações aos demais membros. De fato, uma alegria enorme para mim. Tive a notícia da nomeação ainda na tarde do dia 26, enquanto estava aqui em sessão, e só eu sei o quanto foi difícil de controlar aqui as emoções durante aquela sessão, que foi uma sessão longa, terminou por volta das 19 horas. Então agradeço Vossa Excelência e aos demais membros pelos votos, e queria fazer uma saudação, uma vez escolhido o novo juiz titular, fazer uma saudação aos meus adversários na lista tríplice, Dr. Vladimir Capistrano e Dr. José William Medeiros, que, para mim, entendo compondo comigo essa lista, abrilhanta ainda mais a escolha, porque realmente são excelentes profissionais e, para mim, será muito difícil aqui substituir o Dr. Vladimir. Então, faço uma saudação especial a ele também. E agradecendo, isso é um processo complexo. Começa com a escolha lá no Tribunal de Justiça da lista tríplice e termina no Presidente da República, passando pelo TSE e Ministério da Justiça. Um processo complexo, e a gente vai superando fase a fase, e agradecer a todos, sobretudo o Tribunal de Justiça, quem formou a lista. Passado isso, senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência também pelo retorno de férias, junto com a doutora Adriana e doutor Zé Dantas. Espero que tenham curtido e voltem com a energia revigorada, e saudar também a desembargadora Judite por ter assento hoje aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço escusas, eu esqueci na ocasião oportuna, fazer referência a um aviso. Pois não. Amanhã estará ocorrendo aqui, a partir das 10 horas, uma palestra com o tema a Violência contra a Mulher com Deficiência, ministrada por Juliana Silva. Esse evento é organizado pelo Núcleo de Acessibilidade, do qual sou integrante. Exatamente. E é por demais conveniente que se faça esse convite, aproveitando o ensejo, a todos os magistrados, servidores, terceirizados e estagiários para participarem desse evento. Então, ocorrerá a partir das 10 horas, será a palestra no plenário aqui do Tribunal, e em seguida haverá uma dinâmica para os servidores com o coffee break aqui na esplanada. Era esse o aviso. Perfeito, doutor Ricardo. E supra uma falha minha. Como havia dito, vou passar a palavra à doutora Carol, mas antes de fazê-lo, eu tenho uma sugestão.
Estava conversando, inclusive, doutora Carol, a sessão do dia 19 de dezembro, agendada para as 14 horas, poderíamos fazê-lo pela manhã. Se todos estiverem de acordo. O desembargador Cornélio não está, mas eu acredito que não terá. É uma quinta-feira, 9 horas da manhã, todos podem? Tem sessão lá no TJ, dia 19? Não. É bem capaz de ter, né? Desembargador, É uma é o quinta. último dia, não é? Ano do recesso. É um último dia, né? Acredito Então vamos que aguardar o vai retorno ter. do desembargador Cornélio, é melhor. Porque aí ficaria mais. Agora sim, ainda não foi, como tem ainda sessão, né? Por exemplo, na Vai- Câmara Criminal a última será no dia 17. Eu não na minha Câmara Vai ser também, só dia 17. 17. É. Aí eu não sei Mas como é. hoje mesmo eu estava conversando com o desembargador Ibanez a respeito e ele dizendo assim, não, Que a deixaria- gente faz dia 17 para deixar dia 19 para o pleno. Porque sempre tem Tem essa último também. dia. Então mas a experiência. Tá vendo como nos fala mais alto? Então vamos deixar a princípio para as 14 horas e oportunamente poderemos, se for conveniente, reaprazá-la pela manhã. Agora sim, doutora Carol, me desculpe aí, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu me associo a todas as proposições, inclusive de boas-vindas àqueles que estão retornando de merecidas férias e principalmente saúdo o doutor Fernando Jales, parabenizo pela nomeação, fiquei muito contente e também pela passagem do aniversário da minha querida amiga Adriana Magalhães, que também passou em grande estilo, né, Adriana, como você merece, e muitas felicidades para você, muita saúde e sucesso. Obrigado, doutora Carol. Agora vamos iniciar os julgamentos. E o primeiro deles, com sustentação oral, recurso eleitoral número 84, diz 60, ano 2019, relatoria da desembargadora Judite Nunes. Recorrente Republicanos, o advogado Dr. Pablo Medeiros Pinto. Está em mesa, desembargadora Judite? Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra para Posso o relatório. relatar? Sim. Trata-se de recurso interposto em face da sentença da 69ª Zona Eleitoral, que indiferiu o pedido de regularização das contas apresentadas pelo Diretório Municipal de Republicanos em razão de irregularidade grave detectada. O recorrente alega que não houve abertura de conta bancária para recebimento de recursos do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, acrescentando que o extrato bancário juntado aos autos pelo setor técnico corresponde à conta para movimentação de outros recursos, destinada à administração do partido, requerendo, ao final, o provimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso e é o que basta relatar, Excelência. Em discussão, aprovado o relatório. O advogado, doutor Pablo. A beca está faltando. Nessa situação, doutor Pablo, estou sendo informado que a sala da OAB está fechada, a leitura do relatório já foi feita, aprovada, vamos suspender o julgamento e aí está sendo providenciado a localização da chave. Vamos dar sequência aqui no julgamento e na sequência, tão logo localizado aí, retomaremos aqui o julgamento. Eu sou Emanuel, também estou habilitado no processo. Não, sem problema. Também requeriu. Sem problema, a sem problema. sustentação. Obrigado. Na sequência tem um julgamento suspenso após a leitura do relatório e será retomado tão logo seja resolvida essa questão aí. Então vamos dar continuidade. Tem um pedido de prioridade sem sustentação oral no
processo prestação de contas número 51 de 54, ano 2017, relator Dr. Carlos Wagner, requerente Partido dos Trabalhadores, Diretório Estadual, advogado Dr. Fabrício Bruno, requerentes Heraldo Daniel de Paiva, na qualidade de presidente, José Eduardo da Silva, na qualidade de tesoureiro, e Manuel Júnior Souto de Souza, na qualidade de presidente. Está em mesa, doutor Carlos? Está em mesa, senhor presidente. É a prestação de contas número 51 e 54, 2017. Não é isso? Ok. Trata-se de prestação de contas apresentado pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, PTRN, referente ao exercício financeiro de 2016. Em relatório de exame preliminar, a sessão de análise de contas eleitorais partidárias constatou a ausência de peças obrigatórias, sugerindo a intimação do partido requerente para a apresentação da documentação faltante. A agremiação partidária manifestou-se e juntou documentos às folhas tais. Após a unidade fiscal procedeu ao relatório de expedição de diligência, sugerindo a intimação do prestador para que fossem esclarecidas as falhas ali apontadas. Em resposta, o partido político apresentou documentos e, através do parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas, por entender remanescerem as seguintes falhas, as quais, analisadas em conjunto, não comprometeram a integralidade das contas. Item 1. Divergência entre o montante consignado na prestação de contas relativa a receitas oriundas do fundo partidário e os valores registrados nos extratos bancários das contas números tais, os quais revelam recebimento de quantia superior à declarada pela agremiação. Item 2. Classificação equivocada da receita correspondente a R$ 3.336,95. E, por fim, última inconsistência, dissonância entre o valor total das despesas realizadas com recursos do fundo partidário apurados pelo órgão fiscalizador e o somatório dos dispêndios realizados pelo partido registrado na peça demonstrativa de receitas e gastos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, observando todas as inconsistências apuradas pelo órgão técnico, é importante destacar que o prestador de contas declarou em seus demonstrativos de receitas e gastos ter recebido, a título de recursos públicos do fundo partidário, um montante de R$ 818 mil, sendo que o valor efetivamente angariado correspondeu a R$ 856 mil, consoante consulta aos extratos bancários e ao relatório de repasse de receitas públicas disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A falha acima apontada, contudo, não tem um condão de comprometer a regularidade do balanço contábil apresentado, já que, como visto, a consulta aos lançamentos bancários constantes nos extratos e ao relatório de receitas repassados ao prestador constante na base de dados da Justiça Eleitoral possibilitaram o conhecimento da integralidade dos recursos de origem pública arrecadados e o exercício sobre as aludidas receitas da necessária fiscalização por essa justiça especializada. O órgão técnico apontou também uma outra inconsistência, que seria um erro na classificação de receita relativamente ao montante de R$ 3.536, em razão do prestador ter relacionado na peça demonstrativa de receitas e gastos os mencionados recursos como doações de pessoas físicas para manutenção ordinária, ao invés de contribuições de filiados, que seria o enquadramento correto, por se tratar de receitas arrecadadas de seu quadro de filiados partidários. Essa inconsistência, no entanto, revela mero equívoco de classificação de receita e, portanto, uma falha meramente formal que não compromete a lisura e a análise do balanço contábil apresentado pelo partido político. No que toca à última inconsistência detectada, percebe-se de uma singela análise da peça demonstrativos de receita que há uma divergência no valor de gastos efetuados com recursos do fundo partidário. E
na verdade, essa divergência espelha a simples ocorrência de um mero erro de cálculo da agremiação, pois as despesas foram registradas individualmente com o seu valor correto, tendo o partido se equivocado apenas no somatório total dos dispêndios. A falha mencionada também, à semelhança das demais inconsistências assentadas, não representa, nem representou na espécie, prejuízo à fiscalização das contas implementada pela Justiça Eleitoral. Logo, possibilitou-se ao órgão técnico, através de uma elementar operação de soma, chegar ao valor correto e proceder ao exame da destinação das despesas executadas com recursos públicos. Diante de todo esse cenário, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores referente ao exercício financeiro de 2016. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor José Dantas, como vota, Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo? Relator, senhor presidente. Doutora Adriana? Com o relator, senhor presidente. Doutor Fernando? Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Judite? Também com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora vamos retomar o julgamento do processo número 84/60, ano 2019, relatoria da desembargadora Judite Nunes. O relatório já foi lido. Doutor Emanuel, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Agora, devidamente paramentado, saúdo todos os membros da Corte, na pessoa do presidente, desembargador Glauber, representante do Ministério Público, servidores, demais presentes. Excelências, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje, correndo o risco de ser redundante, uma vez que o objeto do recurso, ele pede unicamente que seja corrigida uma divergência entre o julgado da primeira instância com um pressuposto lógico. E eu vou explicar no que isso consiste. Primeiramente, a agremiação lá teve as contas não prestadas, consideradas não prestadas. E a sanção, como é do conhecimento de todos, é a suspensão temporária até a regularização. Uma vez feita a regularização, cessa a suspensão. O que é que acontece no processo em discussão agora? Houve a aplicação da desaprovação por descumprimento das regras referentes à arrecadação e aplicação de recursos, o que não era o caso. Então, no trecho da sentença que aplica a sanção, diz exatamente o seguinte: a suspensão do repasse das cotas de fundo partidário pelo prazo de 12 meses a partir do ano seguinte ao da aplicação da presente decisão. Aqui é o trecho da sentença onde é mencionado explicitamente a sanção aplicada. Então, como a sanção só passaria a ter início a partir do 1º de janeiro de 2020, a agremiação peticionou a regularização. A juíza, no entanto, de primeiro grau, indeferiu, alegando que não havia sido feita a abertura das contas. Sendo que, por esse raciocínio, como não é possível voltar no tempo para abrir as contas referente às eleições de 2018, a sanção se tornaria eterna. Então, o objetivo do recurso é justamente para que seja corrigido esse entendimento, uma vez que, se não houver essa correção, se não for provido o recurso, isso será sinônimo de inviabilizar a continuação das atividades partidárias. Então, sem mais delongas, a parte recorrente requer que seja provido o recurso, uma vez que não tem como haver conciliação bancária sem conta, e não houve abertura de conta, e esse motivo não seria idôneo, digamos assim, para que seja mantida tal sanção, uma vez que não há como se corrigir essa falha por parte da agremiação, já que não há, por uma questão lógica, como se retornar no tempo para abrir a conta referente ao ano 2018, no qual não houve movimentação. É o que se requer, Excelências, em poucas palavras. Obrigado, doutor Emanuel. Desembargadora Judite, como vota Vossa Excelência? Eu estou conhecendo do recurso e consignando que o requerimento de regularização está acompanhado da prestação contábil do ente partidário relativa às eleições de 2018,
fundamentando-se no artigo 83 da Resolução do TSE, número 23.553/2017, que assim dispõe. Faço a transcrição do artigo 83, seus incisos 1, 2, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 também. Conforme destacado no parágrafo 2º, inciso 5 do artigo 83 da referida resolução, a análise das contas apresentadas com pedido de regularização está adstrita à análise de 4 itens: recursos de fonte vedada, recursos de origem não identificada, comprovação ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e irregularidade de natureza grave. Transcrevo o artigo 83, parágrafo 2º, seus incisos, com destaque ao inciso 5, que está inclusive negritado, como o voto está disponibilizado, peço vênia para não fazer a leitura. Digo que, na hipótese dos autos, a comissão técnica não detectou recursos de origem não identificada. Outro sim informou a ausência de qualquer repasse de recursos do fundo partidário em favor do órgão municipal do Republicanos, no período da campanha eleitoral de 2018. Ocorre que a comissão técnica detectou a ausência de abertura de conta bancária específica de campanha e, por consequência, a ausência de extratos bancários, razão pela qual o juiz eleitoral da 69ª Zona indeferiu o pedido de regularização requerido pela agremiação partidária municipal. É disso que a regra prevista no artigo 10 da resolução, já tantas vezes mencionada, define que os partidos e candidatos são obrigados a abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha, e transcrevo o artigo 10 e seus incisos. Conforme destacado pela comissão técnica, o partido informou a ausência de movimentação de qualquer recurso. Ocorre que o fato da agremiação partidária ter informado que não recebeu recursos e ou realizou despesas não tem um condão de afastar a irregularidade detectada pela unidade técnica, pois a ausência de contas bancárias e, consequentemente, dos extratos bancários impossibilitam a Justiça Eleitoral a aferição da movimentação financeira de campanha. A referida falha caracteriza irregularidade grave e insanável, pois impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação de contas. Trago jurisprudência nesse sentido, tanto do TSE como aqui desta Corte do juiz Carlos Wagner. Registro, porém, que insta a salientar que, no caso em exame, não se está analisando eventual aprovação com ressalvas ou desaprovação contábil. O objetivo perseguido é tão somente o de regularizar as contas até então não apresentadas, verificando as condições exigidas pela norma de regência e, no caso em análise, foram constatadas irregularidades graves. Com efeito, para fins de regularização da inadimplência, a agremiação partidária municipal deve primeiro cumprir a sanção aplicada no processo de prestação de contas, número aqui designado, conforme disposto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 83 da resolução do TSE, número 23.553. Transcrevo o artigo 83, transcrevo a parte dispositiva da sentença que fixa a sanção e trago aqui jurisprudência a respeito do Tribunal Eleitoral de Santa Catarina e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E já concluindo, digo que assim não vejo óbvio a regularização das contas do partido após o cumprimento da sanção aplicada no processo de prestação de contas número 6588-2018-620-0069, em razão do candidato ter apresentado os documentos elencados no artigo 56 da resolução do TSE, com exceção dos extratos bancários. Daí porque, Excelência, mesmo eu sabendo que essa matéria não é pacificada aqui na Corte, mas eu comungo desse entendimento e, por isso, estou dando parcial provimento ao recurso,
para deferir a regularização das contas do Diretório Municipal do Republicanos pertinente às eleições de 2018, consignando, após o cumprimento da sanção aplicada no processo de prestação de contas já referido. E é assim que eu estou votando, Excelência. Perfeito. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora. Doutor Zé Dantas? Também, senhor presidente, com a relatora. Doutor Ricardo? Vou acompanhar a relatora, senhor presidente. Doutora Adriana? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Fernando Jales? Com a relatora, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Tem mais 2 processos aqui na relatoria da desembargadora Judite. Eu vou dar prioridade. Então, o seguinte, prestação de contas número 51, dígito 88, ano 2016. Relatora, desembargadora Judite Nunes. Requerente. Estou resolvendo esse problema, viu? O óculos já foi adquirido. Partido da Social Democracia Brasileira, Diretório Estadual, advogado doutor Doni Alisson, requerentes Valério Djalma Cavalcante Marinho, na qualidade de presidente, e Elvétio Luiz Pinheiro Moraes, na qualidade de tesoureiro, ambos também assistidos pelo advogado doutor Doni Alisson. Está em mesa, desembargador? Está, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Relatando. Trata-se de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2015 do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, formulada por seu diretório estadual. Por 4 vezes, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se nos autos. Primeiro, por relatório de exame preliminar número 70 de 2017, em que solicitou diligência para a apresentação das peças pela agremiação partidária. 2. Por relatório de exame preliminar número 08 de 2018, em que solicitou esclarecimentos, acompanhados dos documentos fiscais hábeis. 3º, por parecer técnico número 08 de 2019, em que manifestou-se pela desaprovação das contas. E 4º, por informação técnica número 12, 2019. A falha apontada pela unidade técnica foi a ausência de documentação fiscal comprobatória referente às despesas efetuadas com recursos do fundo partidário. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sugerindo a aplicação à agremiação em questão da sanção de suspensão de recebimento de novas cotas do fundo partidário e recolhimento do valor devido ao Tesouro Nacional em razão da aplicação irregular de recursos obtidos do fundo partidário. E é o relatório, Excelência. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? A prestação de contas em questão foi apresentada em 2 de maio de 2016, que se refere ao exercício de 2015. Portanto, consoante disposto no artigo 65, parágrafo 3º, inciso 2 da Resolução do TSE 23.546/2017, a seguir transcrito, deverão ser aplicadas, quanto ao procedimento, a Resolução do TSE 23.546, mencionada, e no mérito as disposições da Resolução do TSE 23.432/2014, já revogada. Transcrevo o artigo, voto disponibilizado, mais uma vez peço licença para não fazer a leitura. Na prestação de contas, foram registradas receitas totais no valor de R$ 919.074,44 e despesas totais no valor de R$ 821.651,41, conforme parecer conclusivo de folhas. Apontou a SACEP a existência de irregularidade na comprovação de 23 despesas custeadas com recursos do fundo partidário, no valor de R$ 44.981,18. Excedido que a ausência de documentação fiscal comprobatória de despesa
viola o artigo 18 da resolução do TSE 23.432/2014 e transcrevo exatamente o dispositivo pertinente. E ressalto que, por se tratar de despesa paga com recursos do fundo partidário, os documentos devem ser analisados com rigor da lei, necessitando de uma maior formalização para a comprovação da despesa. Com efeito, empenho consignar que, conforme o entendimento deste regional, a incorreção descrita caracteriza irregularidade grave. Trago aqui uma decisão da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro e continuo dizendo que, em recente julgamento, contudo, nos autos da prestação de contas número 4.144, vencido o desembargador Cornélio Alves, esta Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte firmou entendimento acerca da aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade aos casos de ausência de comprovação de despesa custeada com recursos do fundo partidário. E eu transcrevo aqui uma decisão com grifos acrescidos. É da relatoria do juiz Carlos Wagner e registro que o item 3 está negritado para chamar a atenção. Posto isso, diante da irregularidade apontada, corresponder a 5% do total das despesas declaradas pela agremiação partidária, deve ser aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar com ressalva as contas apresentadas. Trago aqui decisões que entendo se adaptarem ao caso agora em julgamento e concluo pela aprovação com ressalva das contas do Diretório da Social Democracia Brasileira, PSDB, referente ao exercício financeiro de 2015 e o recolhimento do valor de R$ 44.981,18 ao Tesouro Nacional em razão da aplicação irregular de recursos obtidos do fundo partidário. É assim que eu estou votando, Excelência. Doutor Carlos Wagner, como vota, Vossa Excelência? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor José Dantas. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo Pinto. Doutora Adriana Magalhães. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Com a relatora, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Tem mais um na relatoria da desembargadora Judita, é o prestação de contas número 601.094, dígito 40, o ano 2018, requerente Republicanos Regional, isso novamente? Não, esse é outro, né? Responsável, Republicanos Regional, advogado Dr. Pablo de Medeiros Pinto, responsável, Wendel Ferreira de Souza, não há advogado habilitado nos autos, assim como o Vitor Hugo de Assis Cruz. Está em mesa? Está, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de omissão na prestação de contas do Diretório Estadual do Republicanos relativo às eleições gerais de 2018. Os autos foram encaminhados ao setor técnico deste tribunal, o qual se manifestou no sentido de que o partido permaneceu omisso ante o dever legal de apresentar à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas final de campanha referente às eleições de 2018. Cientificado por meio eletrônico, o partido quedou-se inerte. E instado a se pronunciar, outra Procuradoria Regional optou pelo julgamento das contas como não prestadas. E é o relatório, Excelência. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Eu estou encaminhando o voto no sentido do parecer, faço menção aqui às normas de regência, trago jurisprudência a respeito, menciono a situação fática do processo e o porquê desse entendimento e concluo dizendo que, nesse panorama, considerando-se já ter sido a questão devidamente enfrentada por esta Corte, impõe-se a adoção na espécie do mesmo entendimento, de forma a se afastar a suspensão automática de registro do órgão partidário. E, ante o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo julgamento das contas de campanha como não prestadas pelo órgão estadual do Republicanos, alusivas às eleições de 2018, aplicando-se-lhe, consequentemente, a sanção de perda do direito ao recebimento da cota
do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, nos termos aqui mencionados, que é pertinente às normas de regência da matéria. É assim que estou votando, Sérgio. Matéria já conhecida na Corte. Alguma divergência? Com a relatora. Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Então, retomando aqui a ordem, os processos da pauta anterior, tenho prestação de contas número 1531, dígito 81, ano 2018, relatoria do juiz eleitoral Fernando Jales, requerente Maria Bethânia Araújo Dantas, o advogado Dr. Caio Vitor. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Maria Bethânia Araújo Dantas, referente à arrecadação e gasto de recursos de campanha nas eleições gerais de 2018, nas quais a prestadora concorreu ao cargo de deputado estadual. Publicado o edital de impugnação, o Ministério Público Estadual apôs ciência, não tendo sobrevindo impugnação. Em sede de análise preliminar, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais pugnou pela notificação da requerente para esclarecer e, eventualmente, sanar inconsistências identificadas na sua prestação de contas, destacando a falha consistente na extrapolação do teto de gasto com locação de veículo automotor. Notificada, a prestadora fez juntar a prestação de contas retificadora e nota explicativa, em sede das quais explicou que o gasto com a referida locação também cobriu despesas a esta correlatas. Em parecer conclusivo, a comissão emitiu opinamento pela desaprovação das contas, ao fundamento exclusivo de que o gasto inquinado não restou devidamente comprovado, condição que viola o artigo 63 da Resolução de Regência. Novamente notificada, a candidata acostou documentos e justificativas, pugnando pela aprovação com ressalvas. Em formação técnica, a comissão manteve a conclusão anterior, ao fundamento de que a candidata não trouxe aos autos documentos que respaldassem a alegação defensiva. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer também pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Se quiser resumir. Vou resumir, senhor presidente. Observou-se aqui que a candidata extrapolou o teto de gastos para despesas com locação de automóveis. E, embora tenha tentado justificar, não o fez. E, senhor presidente, eu faço aqui só um parêntese em relação a um julgamento que teve na semana passada, na sessão passada, de relatoria do juiz Dr. Carlos Wagner, que aplicou a proporcionalidade e razoabilidade em relação aos valores absolutos. E eu estou afastando no caso concreto e explico. Na espécie, de acordo com tudo quanto acima discorrido, tal ordem de circunstâncias não se verifica. A uma, porque o percentual do vício representa 16,87% dos recursos de campanha movimentados. A duas, porque os contornos da falha remanescente desnudam um cenário comprometedor da confiabilidade do ajuste contábil e, por conseguinte, a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral. A propósito, anote-se ser, em razão desta circunstância, que não se viabiliza a incidência na espécie do entendimento do TSE, recentemente acolhido por esta Corte, que também mitiga a falha de diminuto valor absoluto. Então, senhor presidente, em razão de tudo isso, eu estou votando pela desaprovação das contas prestadas por Maria Bethânia de Araújo Dantas. Desembargadora Judite. Eu estou acompanhando, Dr. Carlos Wagner. Senhor presidente, pelo que eu faço a interpretação aqui, houve uma aplicação indevida de um valor que correspondia, em um dos pontos, de 100% dos recursos auferidos. Então, o órgão técnico viu indício de que a prestadora teria aplicado 100% dos recursos financeiros auferidos na alocação de um veículo automotor. Isso aí teria violado o inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei das Eleições, que limita que esse dispêndio deve ser até no máximo de 20% do total do dispêndio de campanha. De fato, Sua Excelência, o eminente relator, trouxe à baila um entendimento no sentido de que seria possível aplicar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, quando se tratasse de valor ínfimo, mas no julgado do TSE, a referência é que aquela corte entende que o valor ínfimo seria um montante até 1.000 FIIs, que hoje seria aproximadamente R$ 1.064.
Como no caso concreto aqui há um montante que ultrapassa esse valor, na verdade o julgado que eu trouxe aqui era uma prestação de contas cuja movimentação total, integral, era em torno de R$800 e teria em volta de R$400 havido uma irregularidade de R$400, que é este o entendimento do TSE. Considerar que realmente quando vai se fazer aplicar o percentual, ele ultrapasse muito os 10% que nós adotamos aqui como parâmetro para aplicar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. No julgado do TSE, é que a base de cálculo é ínfima, considerada ínfima, porque não ultrapassa sequer 1.000 o FIIs, que seriam R$1.064. Então, eu entendo que, na verdade, não está havendo nenhuma divergência, porque o caso lá e o precedente paradigma diz respeito a uma situação completamente distinta da que estamos aqui a julgar, e por esta razão estou acompanhando o eminente relator, senhor presidente. Perfeito. Doutor Zé Dantas. Da mesma forma, doutor Ricardo. Também, senhor presidente, eu não vislumbro que haja descrime em relação ao caso que foi. Aliás, eu não vislumbro que existe identidade em relação ao paradigma, de tal modo que, como a situação é divergente, é distinta, eu vou acompanhar o relator por concordar com o mérito aí do entendimento que foi esposado no seu voto. Doutora Adriana. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 1308, dígito 31, ano 2018, relatoria do juiz eleitoral Fernando Jales, requerente Antônio Jacome de Lima Júnior, advogado Dr. Felipe Cortez, interessado Joelmo Teles de Medeiros Barbosa e Alda Leda Torres Taveira, ambos sem a anotação de advogado habilitado nos autos. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se prestação de contas apresentada por Antônio Jacome de Lima Júnior, referente às eleições gerais de 2018, nas quais o prestador concorreu ao cargo de senador. Publicado edital, o Ministério Público Eleitoral após ciência, não tendo sobrevindo impugnação. Em sede de análise preliminar, a Comissão de Análise de Contas pugnou pela notificação do requerente para esclarecer e eventualmente sanar inconsistências identificadas na sua prestação. Intimado, o candidato prestador apresentou nota explicativa. A isso, seguiu-se o parecer conclusivo da comissão pela desaprovação das contas, sugerindo ainda fosse imposta ao prestador a obrigação de recolher ao Tesouro Nacional a importância de R$ 26.977,38 referente a recursos do Fundo Especial de Financiamento. Eis os vícios considerados: atraso no envio dos relatórios financeiros, ausência de registro de gastos eleitorais na prestação de contas parcial, créditos residuais com impulsionamentos de conteúdo, insuficiência e irregularidade na comprovação da regularidade de gastos eleitorais e existência de dívida de campanha não assumida pela agremiação. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no mesmo sentido e este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, também procurar fazer um resumo. Primeiro, eu enfrento uma preliminar de preclusão suscitada pelo Parque Eleitoral, que eu estou rejeitando com base no entendimento aqui já assentado de que é possibilitada a junta de documentos até após o prazo previsto, desde que tenha ocorrido antes da realização do julgamento. E cito aqui um precedente da lavra do Dr. Ricardo, matéria conhecida, e eu estou rejeitando essa prefacial. Em relação ao mérito, senhor presidente, as falhas aqui consistentes no atraso do envio, ausência de registro de gastos na prestação de contas parcial, individualmente não teriam o condão de macular. Então, vamos analisar aqui num contexto, do conjunto contábil. Aí eu passo aqui para os créditos residuais com impulsionamento de conteúdo. Em nota explicativa em relação a esse tema, o prestador se limitou a dizer que todas as despesas contratadas pela campanha eleitoral estavam previstas na resolução do TSE e devidamente comprovadas através de documentos já apresentados em sua prestação de contas eleitorais. Quanto ao tópico, cumpre dizer que a mencionada matéria já foi deveras debatida na Corte, no âmbito da qual prevaleceu o entendimento de que os referidos créditos residuais junto ao provedor não constituem omissão de despesa, tampouco sobra de campanha. Não obstante, cumpre ao candidato recolher ao erário o valor correspondente, no caso de o serviço ter sido custeado com recurso do fundo partidário e ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
Cito precedentes aqui, Dr. Zé Dantas, Dr. Gustavo Smith. De igual modo, mostrou-se prevalente a compreensão de que, quando não pago com recursos públicos, a mencionada situação não acarreta irregularidade na prestação de contas, na esteira de precedente deste tribunal. Como demonstrado na tabela acima posta, e eu coloco no voto, senhor presidente, está disponibilizado, dos 3 pacotes de serviço de impulsionamento de conteúdo contratados mediante a utilização de recursos públicos, houve um saldo residual de R$ 11.977,38, razão por que deve ser determinado ao candidato o recolhimento dessa importância ao Tesouro Nacional. Ademais, a inconsistência em tela, embora não representativa de gravidade apta a atrair a reprovação das contas, deve ser valorada dentro do conjunto contábil como um todo. Já em relação, senhor presidente, à insuficiência e irregularidade na comprovação de gastos eleitorais, eu digo, em sede de exame preliminar, a comissão entendeu insuficiente a comprovação de despesas no total de R$ 976.500, em razão de tais gastos, segundo a comissão, contrariarem o disposto nos artigos 37 e 63 da resolução de regência. Notificado em relação ao tema, o candidato se limitou a dizer que todas as despesas contratadas pela campanha estavam previstas na resolução. Eu passo a análise desse item em 4 partes. Primeiramente, no que toca à contratação da empresa Cluster Digital Limitada, no valor de R$ 15.000 para envio de mensagens eletrônicas, mediante a utilização de recursos do fundo. A operação, na realidade, constitui uma hipótese de gasto irregular, não amparado pela norma de regência. É que, conforme se depreende da nota fiscal número tal, confirmado pela classificação de despesa lançada na prestação de contas no sistema, o serviço contratado diz respeito à despesa com impulsionamento de conteúdo, nos termos do inciso 12 do artigo 37 da resolução. Ocorre que tal serviço, de acordo com a dicção do referido dispositivo, deveria ter sido realizado diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país. Consoante assinalou o órgão técnico, tal condição tem por fim, eu abro aspas, não acrescentar custos indiretos à contratação do impulsionamento digital. Assim é que, nos termos do quanto assinalado pela comissão, reputa o gasto irregular, devendo o prestador fazer a devolução do respectivo valor, R$ 15.000, ao Tesouro Nacional, uma vez que foram custeados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em relação a isso, senhor presidente, ele não contratou diretamente ao provedor, contratou com uma empresa que é uma espécie intermediária. Foram também questionadas a comprovação de contratações de 4 distintos fornecedores para fins de assessoria de marketing e criação de publicidade, cuja soma dos valores despendidos a esse título foi de R$ 667.500. Desses valores, R$ 392.500 foram originados de outros recursos, R$ 172.500 provenientes do fundo e R$ 102.500 constituem despesas efetuadas e não pagas pelo prestador de contas. Com efeito, tenho que as notas fiscais, de fato, não apresentam uma adequada descrição dos serviços. Embora isso não me pareça ser motivo suficiente para prejudicar a escorreita comprovação dos gastos, entendo que, na espécie, as várias contratações do mesmo objeto causam estranheza, reclamando assim, como pontuou o órgão técnico, documentos adicionais em endosso à propugnada regularidade dos gastos eleitorais. Seja como for, penso que, embora constitua um vício importante, que tende a colocar em xeque a transparência das contas, a não apresentação desses documentos adicionais de informação não autoriza a presumir a irregularidade dos gastos para fim de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Isso, a propósito, sequer foi cogitado em quaisquer das manifestações juntadas nos autos, seja pela comissão, seja pela Procuradoria Eleitoral. De igual modo, a não apresentação de contrato ou documento similar para fins de análise dos detalhes do objeto do serviço locação de veículo Fiat no valor de R$ 4.000 prejudicou a escorreita comprovação do gasto, notadamente porque o prestador se limitou a apresentar uma espécie de ficha, onde o locador atesta o recebimento do automóvel locado. A seu turno, quanto à contratação de empresa de produção de programas para a TV, no importe de R$ 290.000, tenho como regular a comprovação da regularidade da despesa, já vista que a nota fiscal apresentada para esse fim descreve detalhadamente o serviço contratado. Deveras, de acordo com o inciso 10 do artigo 37 da resolução de regência, constitui gasto eleitoral, eu abro aspas, a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Ainda que merecedoras de alguma mitigação, nos termos postos acima, a regularidade de pelo menos R$ 686.500
dos valores inquinados, o que equivale a 46,63% do dispêndio de campanha, carece de documentação complementar, o que constitui irregularidade grave e de importante repercussão no conjunto contábil. E, por fim, senhor presidente, em relação à dívida de campanha não assumida pela agremiação, eu digo que esses eventuais débitos não quitados até a data fixada podem ser assumidos pelo respectivo órgão partidário na circunscrição eleitoral, mediante decisão autorizadora do órgão nacional de direção partidária. Para tanto, deverá a candidatura devedora apresentar no ex-credor. Isso já é ponto pacífico aqui. E eu digo, na espécie, a Comissão de Análise de Contas detectou a existência de débitos de campanha declarados na prestação de contas decorrente do não pagamento de despesas contraídas pela candidatura, no montante de R$ 539 mil, a respeito dos quais, mesmo depois de notificado, o prestador não apresentou a documentação exigida pela norma, limitando-se toda a sua providência a informar que, abre aspas, enviou ao Diretório Nacional e aos credores documentos para atender às exigências previstas na resolução eleitoral, mas não recebeu o retorno dos respectivos interessados. Eu digo, com efeito, e abro aspas, a existência de dívida de campanha não assumida pelo órgão de direção nacional do partido e desacompanhada dos documentos exigidos consiste em irregularidade grave, geradora de potencial desaprovação, pois revela a ausência de pagamento de despesas de campanha eleitoral, sobre os quais resta comprometido o controle da Justiça, e cito um precedente do Dr. Ricardo Tinoco. No tópico, portanto, persiste irregularidade grave, que, no contexto dos autos, impede a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral e rende ensejo a desaprovação das contas. E, em conclusão, senhor presidente, eu voto pela desaprovação das contas em tela, bem como pela determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 26.977,38, nos termos do parágrafo 1º do artigo 82 da resolução do TSE. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, embarque de declaração na prestação de contas número 1516, dígito 15, ano 2018, relatoria do juiz eleitoral Dr. Carlos Wagner, requerente Manuel Egídio da Silva Júnior, advogada doutora Doniara de Jesus Teixeira, requerente Manuel Egídio da Silva Júnior, advogado é a mesma, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Desembargador presidente, Vossa Excelência, Sim, autoriza a minha saída. Como já havia sido informado, o desembargador Judite tem um outro compromisso. Obrigado, desembargador Judite. Doutor Carlos Wagner, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trago esse processo, independentemente de pauta, conforme autoriza o artigo 1024, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes opostos por Manuel Egídio da Silva Júnior contra acordo prolatado por esta Corte Eleitoral na sessão ordinária ocorrida em 19 de novembro de 2019, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente. Se Vossa Excelência me permitir, eu já avanço para o voto, porque é no sentido de não conhecer dos embargos por intempestividade, considerando que o recorrente deve ter se valido do prazo de 5 dias do Código de Processo Civil, não observando as disposições do Código Eleitoral, que estabelece o prazo de 3 dias. Na espécie, a parte deveria opor os declaratórios até o dia 28 de novembro do corrente ano e o fez no dia 2 de dezembro, portanto, fora do prazo. E, nesse sentido, senhor presidente, eu estou não conhecendo dos embargos por intempestividade. É como voto. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, embarque de declaração na prestação de contas número 1033, dígito 82, o ano 2018. Relatoria do juiz eleitoral Dr. José Dantas de Paiva. São embargantes Alaide Maria e Silva Martins Passaia. O advogado Dr. Lucas Coutinho. Embargante. Aí há uma repetição aqui, imagino que seja. Somente ela é embargante, não é isso, doutor Zé? Somente. Há um equívoco aqui. Então, está em mesa o processo? Está em mesa, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração por Alaide, interposto por Alaide Maria e Silva Martins Passaia, em face da decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 26 de 11, próximo passado,
por meio do qual restou desaprovada a sua prestação de contas pertinente às eleições gerais de 2018. E aqui eu transcrevo o acórdão dessa decisão, que já é conhecida da Corte, e passo a relatar os fatos trazidos pela embargante. Afirma a embargante que o acórdão embargado diverge do entendimento de outros tribunais regionais eleitorais, razão pela qual seria necessário, inclusive para fins de pré-questionamento, que este tribunal elucidasse os motivos pelos quais adotaria posicionamento divergente. Invoca a disposição da súmula 98 do STJ, no sentido de que os embargos de declaração com manifesto propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. A embargante reitera ainda seus argumentos expostos durante a instrução do feito, defendendo a regularidade das doações sob o fundamento de que a doação em dinheiro no valor de R$1.000 teria respeitado o limite legal para aquele tipo de doação em espécie, da mesma forma que a doação de R$1.445 teria sido realizada por transferência eletrônica, não havendo que se falar em descumprimento da norma eleitoral. Aduziu ainda que a adoção, mesmo que considerada irregular, não ensejaria a reprovação das contas. Pugnou ao final pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de o tribunal se manifeste sobre a divergência de entendimento apontada, viabilizando o pré-questionamento da matéria posta sob sua discussão e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência. Superando a questão doutrinária quanto aos embargos, senhor presidente, no segundo parágrafo, digo o seguinte, no voto. A partir da leitura das razões expostas nos embargos, verifica-se que o embargante, no caso a embargante, pretende a rediscussão da matéria que já foi objeto de apreciação pela Corte, em clara tentativa de reapreciação do mérito da prestação de contas, medida incompatível com os embargos de declaração. Com efeito, a irregularidade concernente ao recebimento de doação de recursos financeiros, em infringência à inteligência normativa dos parágrafos 1º e 2º do artigo 22 da Resolução de Regência, restou devidamente apreciada no julgamento da prestação de contas, tendo sido consignado expressamente que, embora quando analisadas isoladamente, as doações pudessem indicar uma aparência de irregularidade, sua análise em conjunto, nos termos da legislação eleitoral, exigiria a realização da doação integralmente por transferência eletrônica, sob pena de burla ao comando normativo. E aqui eu transcrevo algumas questões da legislação e doutrinária. E no final, senhor presidente, é uma matéria pacífica aqui. Eu digo que cumpre destacar, só para enfatizar, já no parágrafo anterior, a parte expositiva, que a alegação de eventual divergência de entendimento entre tribunais regionais eleitorais não é matéria afeita aos embargos de declaração, podendo ser discutida por meio de via recursal adequada. Portanto, não se vislumbra qualquer dos vícios embargáveis na decisão questionada, pretendido pela embargante, apenas a reapreciação da prestação de contas mediante medida incompatível com os embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem mais um embargo de declaração na relatoria do doutor José Dantas, o de número 1126, diz 45, ano 2018. Embargante Renato Fernandes da Silva, advogado doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Está em mesa, doutor Zé Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração interposto por Renato Fernandes da Silva, em face de decisão desta Corte, proferida na sessão do dia 14/11 próximo passado, por meio do qual restou desaprovada a sua prestação de contas referente às eleições gerais de 2018. E aqui eu transcrevo também um acordo embargado, que também está no relatório, é de conhecimento da Corte. E seguindo com o relato, digo ainda o seguinte: alega o embargante a inobservância ao artigo 75 da resolução do TSE número 23.553/2017, sob o argumento de que teria havido inovação no parecer conclusivo
aduzindo matéria que não teria sido ventilada no relatório preliminar de diligência com relação à nota fiscal número 3905. Aduz ainda que, segundo o contador da campanha, a aludida nota fiscal teria sido anexada aos autos por meio do sistema SPCE, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração para permitir a juntada da documentação anexa e afastar a reprovação das contas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. O voto de Vossa Excelência disponibilizado é do mesmo sentido do anterior, senhor né? Presidente. É mais ou menos em relação ao que foi Nega dito já provimento. anteriormente. E em relação à nota fiscal, que ele não juntou e quer juntar agora um documento comprobatório na fase dos embargos, né? E por essa razão, não havendo vício no processamento do processo do presente feito, e não existindo qualquer erro ou omissão na decisão embargada, não conheço da documentação juntada aos autos e nego provimento aos embargos, senhor presidente. E é como voto. Todos de acordo? Com o relator. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, e aí retomando a ordem aqui, autuado como petição é o processo número 169, dígito 10, ano 2019, relatoria do juiz eleitoral Dr. Carlos Wagner, peticionante Antônio Franco de Aquino Neto, advogada doutora Tâmara Tamires Nunes Barbosa Miranda, peticionado o Patriota, e não há aqui a informação de advogado cadastrado nos autos. Está em mesa? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a presidente. palavra. Trata-se de ação declaratória de existência de justa causa para a desfiliação partidária ajuizada por Antônio Franco de Aquino Neto, com o fim de se desligar do partido Patriota, Pátria 51, sem a perda de seu mandato referente ao cargo vereador do município de Natal, RN. Afirma o requerente, em fórmula sintética, que, filiado ao Partido Patriota, concorreu e foi eleito para o cargo de vereador do município de Natal, RN, no pleito de 2016, sendo que a falta de obtenção de votos necessários para atingir a cláusula de barreira pelo partido nas eleições de 2018, aliada a outros problemas de conhecimento dos filiados da mídia local, levaram-no a requerer o desligamento da agremiação, tendo o próprio partido aquecido com o pedido. A situação fática está de acordo com a jurisprudência desta Corte, do TSE, acerca da matéria, que reconhece a justa causa para a desfiliação partidária em hipótese de autorização do partido, pede a procedência do pedido autoral. Embora devidamente citado, o partido não contestou o pedido, consoante registro automático do transcurso do prazo a tanto necessário. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo deferimento do pleito. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, é matéria já conhecida da Corte, no sentido de que, embora não haja previsão expressa de justa causa para desfiliação partidária que não implique prejuízo da perda do mandato para o filiado partidário, nos termos do artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, acrescido pela Lei 13.165 de 2015, posição pacífica da jurisprudência de que a autorização expressa do partido permite essa desfiliação partidária sem prejuízo da perda do mandato, e assim que eu estou, de fato, votando, o partido político não se insurgiu contra a pretensão autoral e o autor, o postulante da ação, o vereador, apresentou nos autos documento que consigna autorização para a desfiliação. E havendo, portanto, concordância expressa do partido, não havendo, por conseguinte, infidelidade partidária, conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, entendo que merece acolhida a pretensão autoral e, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela procedência do pedido para autorizar a desfiliação partidária do requerente do Partido Patriota Pátria 51, sem a perda de seu mandato referente ao cargo vereador do município de Natal. É como voto, senhor presidente. Matéria pacífica na Corte. Alguma divergência? Com relator, senhor. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 32, dígito 48, ano 2017, relatoria da doutora Adriana Magalhães, requerente Partido Comunista do Brasil, advogado doutor Rodrigo Rocha de Macedo, requerentes Antenor Roberto
Soares de Medeiros, na qualidade de presidente, e José Antônio Chaves, na qualidade de tesoureiro, ambos assistidos pelo mesmo advogado do partido. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoBRN, relativo ao exercício financeiro de 2016, de acordo com a previsão contida na Lei 9.096 de 95. Em análise preliminar, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias verificou a ausência de diversas peças contábeis, solicitando a baixa dos autos em diligências para saneamento pela agremiação partidária. Devidamente intimado, o prestador de contas peticionou nos autos, prestando os esclarecimentos e a documentação que considerou suficientes para a correção das falhas apontadas. Após análise da documentação presente nos autos, a SACEP emitiu parecer pela aprovação com ressalvas, por considerar que as falhas remanescentes analisadas em conjunto não comprometeram a consistência das contas, sem prejuízo de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 203,97, a título de recursos de origem não identificada. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo inexistir quaisquer irregularidades, opinou pela aprovação das contas. Intimado a apresentar defesa, o partido trouxe esclarecimentos relativos à falha apontada pela SACEP, com a juntada de documentos faltantes, pugnando ao final pela aprovação das contas. Encaminhados os autos à SACEP, o órgão técnico analisou os documentos acostados, concluindo restar sanada a irregularidade apontada no parecer técnico. E instada mais uma vez a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota, Vossa Excelência? Naquilo que importa, eu digo que na hipótese vertente, após minudente análise da documentação acostada aos autos no decorrer da instrução processual, restaram oportunamente sanadas todas as irregularidades inicialmente constatadas, encontrando-se ao final a prestação de contas em exame em perfeita sintonia com os ditames da legislação eleitoral em vigor. E por isso, senhor presidente, em consonância com o parecer do órgão técnico e em harmonia com o entendimento ministerial, eu encaminho meu voto pela aprovação das contas do órgão estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, do Estado do Rio Grande do Norte, relativa ao exercício financeiro de 2016. É como voto, senhor presidente? Doutor Fernando Jales, como vota, Vossa Excelência? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Carlos Wagner? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Zé Dantas? Acompanha a relatora, senhor. Doutor Ricardo? Com a relatora. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. O seguinte: recurso eleitoral número 57, distrito 24, ano 2018, relatoria da doutora Adriana Magalhães. Recorrente, Democratas, Diretório Municipal, advogado doutor Alfeu Aliude Almeida de Macedo, recorrido, Ministério Público Estadual. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa Excelência, presidente. tem a palavra. Tratam os presentes autos de recurso eleitoral interposto pela Direção Municipal do Democratas de Natal, em face de sentença prolatada pelo juiz da primeira zona eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral relativas às eleições gerais de 2018. O decisum atacado se fundou na ausência de extrato bancário do mês de outubro, da conta de número 73162, dígito 5, destinada à movimentação dos recursos financeiros de campanha relativos a outros recursos, bem como em função da ausência de registro na escrituração da conta 52634, dígito 7, a qual não foi informada inicialmente no SPCE, comprometendo a adequada aferição técnica sobre o total de contas utilizadas e a real movimentação financeira de campanha. Em sede recursal, o recorrente alegou que as omissões apontadas na decisão não ensejam, por si só, a reprovação das contas, especialmente em face da constatação de que não houve movimentação financeira alguma durante a campanha eleitoral de 2018 em qualquer das contas bancárias abertas em nome da agremiação, sustentando que a conta 52634, dígito 7, encontrava-se inutilizada, consoante demonstrado nos autos, ao mesmo tempo em que encaminha anexo ao presente recurso o extrato bancário de outubro de 2018, reiterando a ausência de movimentação, razão pela qual seriam confiáveis, consistentes e regulares as informações constantes na prestação de contas. Aduz ainda o recorrente que tais omissões não seriam suficientes para o comprometimento da regularidade e desaprovação das contas, aplicando-se ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, requeriu a reforma da sentença para fins de aprovação das contas. Em contra-razões, a promotoria eleitoral, com atuação perante a primeira zona da capital, pugnou pelo improvimento do recurso, afirmando que a ausência do extrato bancário do mês de outubro de 2018 e a juntada do extrato de outra conta não indica, inicialmente,
não indicada inicialmente, constituiriam irregularidades aptas a ensejar a desaprovação das contas. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento do extrato bancário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da não surpresa, esta relatora determinou a intimação das partes para manifestação no prazo de 3 dias acerca da possível nulidade da sentença em face da inobservância do prescrito no artigo 77 da Resolução TSE 23553 de 2017. Devidamente intimado, o recorrente apresentou a manifestação de folha 105 a 107, reiterando os termos do recurso interposto, além de pugnar pela nulidade da sentença nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Instada mais uma vez a se pronunciar, a Procuradoria Regional Eleitoral ecoou os argumentos já aduzidos no parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas às eleições de 2018. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Inicialmente, é de se destacar que a sentença objurgada se omitiu quanto ao exame da aplicação da sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, ou desconto da importância apontada como irregular, em desconformidade com o disposto no artigo 77 da Resolução TSE 23553 de 2017 e o artigo 25, parágrafo único da Lei 9.504 de 97. Eu transcrevi, então, a parte dispositiva da decisão recorrida e sigo em meu voto dizendo que não houve, portanto, a apreciação da penalidade de suspensão de repasse de cotas do fundo partidário a ser aplicada ao órgão diretivo municipal em face da desaprovação das contas, nada obstante, seja aquela decorrência lógica dessa espécie de provimento jurisdicional. Tal circunstância se agrava ao se verificar a ausência de recurso do Ministério Público Eleitoral quanto a esse quesito, havendo tão somente recurso do ente partidário no sentido de que a sentença seja reformada para fins de aprovação de suas contas de campanha, tornando-se, portanto, a matéria preclusa quanto a esse aspecto. Nesse cenário, tem-se uma sentença que desaprovou as contas de partido político sem, contudo, aplicar-lhe qualquer sanção, não se mostrando viável a apreciação da questão em sede recursal para fins de aplicação da penalidade por este tribunal, quando a questão não foi objeto de recurso, sob pena de supressão de instância e em desrespeito aos princípios do duplo grau de jurisdição e da reformácio impejus. No outro giro, em homenagem aos princípios do formalismo moderado e da busca da verdade real, faz-se salutar a apreciação dos fundamentos aduzidos no recurso interposto pelo prestador de contas, confrontando-o com a irregularidade que subsidiaram a decisão pela desaprovação das contas. Sob esse enfoque, percebe-se que a controvérsia cinge-se em torno da fiscalização sobre a movimentação financeira no período da campanha de 2018 nas contas bancárias da agremiação recorrente. Com efeito, o juízo de piso reconheceu a presença de 2 irregularidades como suficientes para ensejar o julgamento pela desaprovação, quais sejam a ausência nos autos do extrato bancário da conta 73162, dígito 5, referente a outubro de 2018, bem como a ausência de registro no balanço contábil da conta bancária 52634, dígito 7. Pois bem, é disso que a fiscalização das prestações de contas relativas à campanha eleitoral de 2018 se deu prioritariamente por meio eletrônico, utilizando-se para tanto de sistemas da Justiça Eleitoral integrados a bancos de dados da Receita Federal e instituições financeiras, além de outros órgãos de controle e fiscalização, inclusive com acesso a extratos bancários eletrônicos, notas fiscais emitidas em favor dos candidatos e partidos, entre outras informações relevantes. De tal maneira, possibilitou-se à Justiça Eleitoral, desde o princípio, proceder à auditoria na movimentação financeira do partido por intermédio dos extratos bancários eletrônicos de todas as contas abertas e vinculadas ao CNPJ do partido ou do candidato, haja vista sua disponibilização pelas instituições financeiras e seu acesso mediante o sistema SPCE, viabilizando a fiscalização, inclusive no que tange à omissão de receitas e despesas, recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada. Na hipótese vertente, tratando-se de prestação de contas relativas às eleições gerais de 2018, cuja participação do órgão partidário municipal se revela notoriamente reduzida, é de se dar especial relevo às informações prestadas pelo recorrente ao declarar absoluta a ausência de movimentação financeira no período de campanha eleitoral, situação esta corroborada por toda a documentação acostada aos autos e disponibilizada a esta Justiça Especializada por meio do sistema SPCE. Nesse sentido,
Nada obstante o deciso atacado se fundar em irregularidades consubstanciadas na disponibilização de forma inadequada de dados bancários para que a Justiça Eleitoral pudesse exercer o seu mistério fiscalizatório, não se pode perder de vista o entendimento pacificado nessa Corte, no sentido de que, sem se descurar da gravidade da ausência dos extratos bancários, firma-se entendimento que relativiza essa falha para aprovar as contas com ressalvas, quando a movimentação financeira da campanha ou sua ausência puder ser verificada por meio da própria base de dados da Justiça Eleitoral e desde que não haja prejuízo à análise das contas. E, nesse sentido, eu cito precedentes da lavra do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, de minha relatoria e também do desembargador Cornélio Alves. E digo que este é o caso dos autos. Malgrado a falta de saneamento das inconsistências apontadas na prestação de contas, sem a adequada retificação da escrituração contábil e apresentação dos documentos físicos a tempo e modo, é de se reconhecer que tais inconsistências não inviabilizaram a fiscalização desta justiça especializada, na medida em que tais informações se encontravam disponíveis eletronicamente por meio de sistema próprio, permitindo-se a constatação acerca da ausência de movimentação financeira no período da campanha. E forte nesses argumentos, senhor presidente, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu encaminho meu voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso para julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha do órgão diretivo municipal do Democratas na cidade de Natal. É como voto, senhor presidente. Doutor Fernando Jales, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator, eu tendo em vista que realmente as falhas que foram apontadas, a meu ver, não seriam aptas a gerar a desaprovação das contas. Doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, a sentença atacada, contra a qual se manejou o recurso, que ora se aprecia nesta Corte, levou em consideração dois aspectos: a ausência de extrato bancário do mês de outubro de 2018, referente à conta 73.162.5, destinada à movimentação dos recursos financeiros de campanha relativos a outros recursos, e também a ausência de registro na escrituração da conta número 52.634.7, que, segundo o relatório informado, não foi informado inicialmente no SPCE, comprometendo a adequada aferição técnica sobre o total de contas utilizada em a real movimentação financeira de campanha. Não há dúvida nenhuma de que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de apresentação de extratos bancários não necessariamente compromete, se for possível identificar a ausência de movimentação financeira pelo sistema SPC Web. No recurso apresentado pelo partido, pelo Diretório Municipal, foi juntado um extrato referente ao mês de outubro de 2018 da conta 73.162.5. E aí esse extrato teria informado de que realmente não houve movimentação bancária. Neste ponto em particular, nasce aqui uma discussão a respeito se é possível juntar prova em fase recursal, quando poderia se fazer por ocasião do trâmite da ação em primeira instância, e se esse documento, de fato, ele pode servir de prova hábil para comprovar a regularidade, portanto, a observância da legislação eleitoral, sobretudo no âmbito da resolução que trata de prestação de contas. Esse é um ponto. O segundo ponto é a ausência de registro na escrituração de uma outra conta bancária, que é a 52.634, que não foi informada pelo SPCE, deve ser o SPCE Web, né, o sistema em que a Justiça Eleitoral ela faz essa averiguação e verifica de fato que não houve movimentação, existe uma conta, essa conta não foi apresentada pelo prestador de contas, pelo partido que presta as contas, mas que não houve movimentação e, portanto, não haveria qualquer tipo de irregularidade. Estamos aqui diante de, embora não se trate de eleições municipais, me parece que um partido e um diretório municipal que
num momento extremamente importante das eleições, que é o mês de outubro, de realização de eleições, não apresenta um extrato, ou apresenta esse extrato em fase recursal, não considero que seria hábil a suprir essa omissão em relação ao extrato do mês de outubro de 2018. Eu entendo que só se pode admitir documentos novos na fase recursal em caráter excepcional, quando esse documento só pode ser realmente produzido posteriormente. Um extrato retrospectivo, ele pode ser perfeitamente apresentado por ocasião da prestação de contas, não há problema algum. Não é um documento novo que só surgiu na fase recursal ou depois da prolação da sentença. O outro ponto, se de fato houve dificuldade da Justiça Eleitoral em identificar a localização de uma conta, se houve dificuldade de aferição dos valores, eu entendo que isso compromete a regularidade, porque por mais que se trate de uma conta bancária, por lá podem ser movimentadas valores, e isso servir para aplicação indevida de recursos em campanha eleitoral. Então, por essa circunstância, eu prefiro, pedindo todas as vezes à eminente relatora, entender que a sentença andou bem ao identificar, naquela oportunidade em que a sentença foi prolatada, a existência de irregularidades que comprometeram a regularidade da prestação de contas, e voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto. É como voto, senhor presidente. Pedindo todas as vezes à eminente relatora. Doutora Diana, quer falar, não? Não, na verdade, era apenas um acréscimo, era no sentido de que, malgrado tenha sido, de fato, juntado o extrato bancário por ocasião do recurso, era absolutamente desnecessário que o recorrente tivesse assim feito, porque no procedimento de circularização da Justiça Eleitoral nós conseguimos identificar tanto a movimentação da conta quanto a ausência da escrituração. Então, a juntada ou não me parece que é um ponto de grande divergência, até porque na esteira da jurisprudência que foi solidificada aqui no âmbito da Corte, inclusive eu fiz questão de citar esses 3 precedentes no meu voto, se foi possível aferir com ou sem a juntada da documentação, se tem por suprir daí, senhor presidente. Perfeito. Doutor Zé Dantas, como vota Vossa Excelência? Só um questionamento à relatora. Esse material já estava disponível para o juiz de primeira instância? Sim. Ele podia ter acesso à equipe técnica? Sim. Sim, já estava disponível, porque em procedimento de circularização se conseguiu identificar. Porém, o julgador de piso entendeu que, como a parte não juntou dentro do tempo próprio, apesar de intimada, isso era motivo suficiente para conduzir a um juízo de desaprovação das contas. E esse material estava dentro do processo? Sim, foi identificado em procedimento. O juiz teria condições de julgar tendo essas informações nos autos? Sim, a alegação é que a parte, apesar de intimada, não trouxe aos autos essa informação. Na verdade, trouxe a destempo, né? Trouxe esse extrato já por ocasião da interposição do recurso. Pelo que eu entendi, doutor Zé Dantas, o extrato físico ele não estava nos autos. O que a relatora diz é que havia uma maneira de se identificar pela... É possível ver a movimentação, né? Pela movimentação. Eu só faço uma observação, então, que se tem esse esclarecimento da eminente relatora, me parece que o relatório aqui, não sei se esse realmente traduz aquilo que o juiz afirmou, porque o juiz diz assim: o decisum atacado se fundou, isso no relatório, na ausência de extrato bancário do mês de outubro, bem como em função da ausência de registro na escrituração da conta 52.634, a qual não foi informada inicialmente no SPCE, comprometendo a adequada aferição técnica sobre o total das contas utilizadas e a real movimentação financeira de campanha, folha 6566. Me parece que aqui é a fundamentação da sentença. Ou seja, o juiz considerou que essa escrituração dessa conta especificamente não foi informada inicialmente no SPCE. Então, ele chegou à conclusão de que o sistema não identificou essa conta. Pelo menos é a leitura que faço, a não ser que eu esteja interpretando equivocadamente esse trecho aqui
do relatório. Por isso é que eu estou partindo dessa premissa. Mas se... De que não somente o físico, mas que também virtualmente não na teria... verdade, são duas contas. Uma em que não foi apresentado o extrato de outubro e a outra conta é que, segundo aqui, consta no relatório, que não foi informado inicialmente no SPCE. Pronto, é só essa questão. Não foi informado no SPCE, mas foi possível aferir, inclusive, que não houve movimentação. E, por ocasião da elaboração do voto, a gente também conseguiu verificar essa informação. De fato, não foi informado pelo partido no sistema, porém, foi possível aferir de outro modo. Doutor Zé Dantas, os esclarecimentos foram feitos. Como vota Vossa Excelência? Eu vou acompanhar a relatora, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, com a devida brevidade, eu comungo da preocupação do doutor Carlos com relação a esse efeito preclusivo que ele vislumbra em relação à apresentação de documentação por ocasião da interposição do recurso. Entretanto, eu quero crer que o julgamento se deu, pelo menos no sentido do voto, sem necessariamente valer-se desse conteúdo que teria advindo dessa juntada a destempo. Quer dizer, o voto foi todo pautado naquilo que o sistema já disponibilizava. Então, quer dizer, por que se eventualmente o voto tivesse pautado nessa juntada posterior, eu concordaria com o doutor Carlos, porque, na verdade, isso traria um efeito nulificador em relação ao tratamento isonômico à outra parte. Quer dizer, se teria aí a violação, o ferimento, a igualdade enquanto princípio informativo do devido processo legal. Mas o que, pelo menos a mim, me pareceu, é que o voto foi todo construído com base naquilo que o sistema já disponibilizava. E, portanto, isso não malfere nenhuma garantia constitucional do processo, nem tampouco gera prejuízos que poderiam ser, por suposição, suscitados por aquele que, no processo, fosse prejudicado pela construção desse convencimento. Portanto, como o voto, o julgamento está sendo conduzido sem fazer uso do conteúdo dessa prova, eu não chego a essa conclusão que o doutor Carlos chegou, ainda que eu reconheça que a preocupação é por demais salutar, em tese. Mas, como estamos julgando um caso concreto, eu vou nesse sentido dissentir, dar divergência e acompanhar a relatora, por entender que não gerou prejuízo algum a formação do seu convencimento nesses termos. É como eu voto. Proclamo o resultado do tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, vencido o juiz eleitoral, Dr. Carlos Wagner, que negava provimento ao recurso. O último processo que tenho aqui pautado é o prestação de contas número 1582, dígito 92, o ano 2018, relatoria do Dr. Fernando Jales, requerente Ingrid Analice de Freitas da Silva, e não há aqui a informação de advogado cadastrado nos autos. Está em mesa, doutor Fernando? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas de Ingrid Analice de Freitas da Silva, referente à arrecadação e gasto de recursos da campanha nas eleições gerais de 2018, na qual a prestadora disputou o cargo de deputado federal. Aqui, senhor presidente, resumidamente, trata-se de prestação de contas que foi apresentada sem advogado regularmente constituído, tanto que Vossa Excelência aí, ao fazer, apregoar o processo, fez essa referência. E, em razão disso, tanto a comissão quanto a Procuradoria Regional Eleitoral propugnaram aqui pelo julgamento como se as contas não tivessem sido prestadas com a aplicação da penalidade prevista no artigo 83.1 da Resolução de Regência. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, matéria também muito pacificada aqui, tendo em vista que realmente não foi, a prestação de contas foi sem advogado, eu voto como não prestadas as contas de campanha de Ingrid Analice de Freitas, relativamente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, aplicando-lhe o impedimento previsto no artigo 83, inciso 1 da Resolução de
regência como voto. Alguma divergência? Com o Com relator. o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum processo em mesa, apto ao julgamento, que não tenha sido apregoado? Não há. Senhor presidente, Então, eu tenho 2 processos que estão pautados. Prestação de contas. Que são, eu não sei se... 2 recursos eleitorais, um de São Francisco do Oeste e outro de Itaipu. Não é não? Foi só os 2 embargos? Poxa, eu trouxe aqui, não por engano. Há um equívoco, senhor presidente. É porque eu recebi aqui... eu me antecipei. Olha, eu me preparei para julgar esses 2 processos e de repente eu soube que não foram incluídos em pauta. Eu peço desculpas. serão julgados na próxima sessão. Mas, não havendo nenhum processo, temos agora a pauta administrativa. E nesta existe, deixa eu ver aqui, são 6 processos que tratam de... O primeiro deles é o processo administrativo número 252, dígito 26, do ano 2019, que trata da minuta de resolução de criação do núcleo de EAD e implantação do programa de ensino à distância. Está disponibilizado. Eu peço o opinamento ministerial. De acordo, Excelência, com a alteração da resolução. Algum questionamento? De acordo com a minuta. Então, aprovado à unanimidade nos termos propostos. O segundo é o de número 253, dígito 11, do ano 2019, que também trata da minuta de resolução de reestruturação do gabinete da diretoria geral. Também disponibilizado. Peço o opinamento ministerial. De acordo, senhor presidente. De acordo. Acompanho também. Todos... De acordo com a minuta. Aprovado à unanimidade nos termos propostos. O terceiro é de número 254, dígito 93, do ano 2019, que trata de minuta de resolução de sistema de governança e gestão da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Esta é mais complexa, passou um período bastante extenso aí em debate nos setores envolvidos. E trazida a deliberação, fiquem os senhores aí, se tiverem alguma proposta de alteração. O Ministério Público opina favorável. Alguém quer fazer alguma proposta? Todos aprovam. Então, aprovada a unanimidade nos termos propostos. A quarta é o processo administrativo número 255 de 78, ano 2019, que trata também de minuta de resolução, reestruturação e alterações das atribuições regimentais da assessoria de planejamento e gestão estratégica. Essa é uma parte essencial do tribunal e que passou também por um estudo bastante aprofundado e agora trazendo aqui ao plenário para deliberação e, se tiver a concordância dos senhores, a sua aprovação. Começa pelo Ministério Público, que opina favorável. Todos de acordo? De acordo com a minuta. Aprovada a unanimidade nos termos propostos. A quinta é o PAD. Processo Administrativo 265, dígito 25, ano 2019. Trata da minuta de resolução que inclui os parágrafos 6º e 7º e altera o caput do artigo 125 da resolução número 9 de 2012 do TRE-RN, com a possibilidade de substituição das notas taquigráficas por vídeo de julgamento em hipóteses em que arrola. Eu peço o opinamento do Ministério Público. Essa minuta aqui, ela surgiu a partir de uma sugestão à época do Dr. Glauber Alves. O regimento ele tinha a previsão das notas taquigráficas em todos os julgamentos. E aí agora, com a sugestão, passou lá pela comissão do regimento interno e em algumas situações será ela dispensada. De acordo, o Ministério Público opina favorável, os senhores todos de acordo, aprovado a unanimidade. E, por fim, o processo administrativo 267, dígito 92, o ano 2019, que trata aqui
biênio da 62ª Zona Eleitoral de João Câmara. Foram 3 os inscritos para o biênio e os critérios objetivos, o indicado é o Dr. José Ricardo Arbex. Doutora Carolina Maciel. De acordo, De senhor acordo. Os membros da corte todos aprovam. Também, De de acordo acordo. comigo. Então, doutor José Ricardo, carioca, potiguar, botafoguense, Aí melhorou. aprovado, tem o seu nome aprovado à unanimidade. Então, às 15h50 eu declaro encerrada a presente sessão.